E aí pessoal, meu nome é Nui Klaus, sou fundador dos Doutores da Graça, dos Doutores em Rede, e vim trazer uma mensagem para você, para o seu coração. Você sabia que todos nós temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas tal promessa pode não se cumprir? Você poderia me perguntar, mas como isso? Eu vou lhe explicar. Veja bem, o povo de Deus, escravo no Egito, sempre foi alimentado em troca de seu trabalho. Está escrito lá na palavra de Deus. E logo após solto do Egito e no deserto, logo depois que se abriu o Mar Vermelho, lá estava o povo de Deus sendo alimentado por Deus com o maná do céu, com as codornices. Então, o povo de Deus sempre experimentara receber de Deus, o cuidado de Deus. O povo de Deus não lutou para sair do Egito, porque foi liberto por Deus, pela ação de Deus, e no deserto o povo não lutava pelo alimento, ele recebia o maná dos céus. Então Deus sempre dava ao povo o alimento e o cuidado, até estar diante de Canaã, diante da promessa de Deus, diante da terra prometida. Eles estão diante de tudo e Moisés pega 12 espias e envia até essa terra, e lá eles têm a confirmação da promessa. Aquela terra era a terra que Deus prometera para o seu povo. E aí 10 dos espias retornam até Moisés e diz que lá sim era a terra de fartura, a terra que emanava leite e mel. Era a terra que Deus prometera, mas porém havia um problema. Era uma cidade fortificada, com guerreiros, com gigantes, e não tinha como conquistar aquela cidade, não tinha como eles vencer aquele exército, esquecendo do Deus que tirou eles do Egito e do Deus que cuidou deles no deserto. Veja bem, queridos, Deus está querendo levar o seu povo a outro nível, levar ao nível da conquista, a conquistar com ele a promessa. E aí é interessante porque Caleb diz isso em Números 13. Caleb fala assim: vamos conquistar a terra, caso não foi Deus que nos deu, vamos ter que lutar. Então você pode ter a promessa de Deus sobre a sua vida, você tem o propósito de Deus sobre a sua vida, mas ele pode não se realizar sobre a sua vida, porque você não vai lutar por isso, você não vai partir para a zona da conquista. E o que me tira da zona da conquista? Sabe o que me tira da zona da conquista? É a zona de conforto. A zona de conforto me tira da zona de conquista, de conquistar novos desafios em Deus, de conquistar a promessa que Deus tem para mim e para você. Basta pensarmos um pouco sobre isso. O que me tira da zona da conquista? O medo. O medo me tira da zona da conquista. O que me tira da zona da conquista? Os hábitos. Eu não estou falando aqui de pecados, mas estou falando aqui de hábitos. Hábitos que estão em nossas vidas e que nos tiram da condição de conquistar. Muitas vezes deixamos de conquistar, de batalhar, de lutar por hábitos ruins que se realizam diariamente em nós. Então, Deus tem uma promessa para mim e para você, e nós temos que partir para a conquista dessa promessa. Eu luto contra o câncer há 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio eu não parei de lutar, eu não parei de desejar vitória, eu não parei de desejar servir a Deus e partir para a zona da conquista. Maior que seja o medo, maior que seja a dor, eu sei que Deus está lutando comigo e eu vou, como Caleb disse, conquistar a terra, fazer a minha parte. Deus fará a parte dele. E nesses 2 anos e meio, 13 ministérios nasceram. Muitas vidas foram tocadas, milhares de vidas foram tocadas através dos Doutores da Graça e dos Doutores em Rede. Não deixe que o medo te coloque na zona de conforto. Não deixe que os teus hábitos ruins que você não consegue abrir mão te coloquem na zona de conforto. Parta para a zona de conquista. Deus tem uma promessa para mim e para você, mas isso vai acontecer a partir do momento que, como Caleb disse, vamos conquistar a terra. Vamos lutar, porque Deus é conosco, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que cuidou de nós no deserto, vai nos dar a vitória, vai nos entregar a terra, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Quem sabe, esta noite você sabe que tem uma promessa de Deus sobre você, e ainda você não a conquistou, porque você não fez a sua parte. Saia da zona de conforto e parte para a zona de conquista. Fomos feitos para conquistar, fomos feitos para avançar. Deus abençoe a todos. Um abraço.
Irmãos, deixa eu falar um pouquinho a respeito do irmão que me antecedeu. Este amado irmão, chamado Elionor, mais conhecido como Noiclaus, é um precioso servo de Deus que há aproximadamente 2 anos vem lutando contra um câncer de pâncreas. Nestes 2 anos de um terrível deserto enfrentado por ele, este amado irmão tem entregado todo o seu tempo, toda a sua disposição para a obra do nosso Senhor. Apesar de toda a nossa igreja estar carregando em oração, eu gostaria imensamente de propor a vocês a anotar o nome deste abençoado irmão e tirar um tempinho do seu dia para se colocar na presença de Deus e orar por ele. Sabe, queridos, o apóstolo Paulo nos orienta a carregar os fardos uns dos outros e conclui de que, se assim procedermos, estaríamos cumprindo com a lei de Jesus Cristo. Isso está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O que eu quero te dizer com tudo isso, meu amado, e desde já te incentivar, é que o poder da oração é um poder sobrenatural. Deus nos afirma que a oração de um justo seria sua arma eficaz contra as lutas e batalhas espirituais que enfrenta em sua vida. Interceda você, querido, pela vida do Noi. Ore por ele, clame aos céus por socorro divino e providências que emanem do nosso próprio Jesus Cristo. Precisamos de homens deste quilate, identificados com Jesus, compromissados com a obra de Deus e dispostos a queimar até a última lei, pregando a verdade do nosso Senhor. Se você consente com este pedido, querido, então faça uma breve oração pela vida deste amado. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso Jesus, ainda está aberta. Deus o abençoe.